No WhatsApp, ninguém consegue ver as suas mensagens pessoais. Muito bem, meus amados, já estamos aqui de volta, né? Acabou de cantar aí Antônia de Jesus, essa bela canções, né? Agora nós vamos entrar aí na palavra de Deus, né? Nessa tarde, né? A palavra de hoje está aqui no livro de Atos 3, né? E a partir aí, pode ser a seguir, né? Que diz assim, ó. Pedro e João subia junto a um tempo chamado, a um tempo para a hora da nônia, a hora da oração. E era colocado um homem paralítico que era cônjuge Deus do vento de sua mãe, né? Então, eles vendo Pedro e João entrando para a oração, ele fechou seus olhos, né? E estendeu a mão e esperando uma grande esmola, né? Disse-lhe Pedro, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda, né? E tomando pela mão, ele se levantou e andou pela primeira vez, né? Palavra de Deus aí, né? Para para o seu, né? Coração. A Bíblia diz, né, a respeito daquele paralítico. Ele estava numa porta de um templo para pedir uma esmola, né? Naquela época de Jesus, né, era sempre tinha alguém nas portas, nas esquinas, em algum lugar, né, para pedir uma esmola, né? Então, aqui a gente vê que esse paralítico, a Bíblia diz que ele era cônjuge, Deus do vento da sua mãe, né? Então ele nunca tinha andado, né? Mas a Bíblia disse aqui, né, que Pedro e João entrando para o templo chamado Formosa, eles entrando para oração, né? Então, quando o paralítico viu esse bem lorde, né, fechou seus olhos e disse, eu vou ganhar uma grande esmola, né? A Bíblia diz que ele estende as mãos e pede uma esmola. Foi aí que veio a surpresa, né, para aquele paralítico, né? A Bíblia disse que Pedro disse, não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia disse que, tomando pela mão, ele se colocou
firmou os pés ao chão e andou a primeira vez, né? Então você vê que Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, né? Por que quando Pedro mandou ele levantar, a Bíblia diz que ele não levantou? É só você ler direito a Bíblia e você vai entender o motivo, né? Aí se você for aí para o versículo 7, vai dizer que tomando pela mão, ele se levanta e anda. Porque ele não estava ali com fé de ter milagre, com fé de ser curado. Ele estava ali com fé de receber uma esmola em dinheiro. Mas naquele momento, João Pedro tinha algo mais valoroso de que a prata, de que o ouro, né? De que a oferta que eles iam dar. Ele tinha a cura, ele tinha Jesus, né? Porque quem tem Jesus, quem anda com Jesus, sempre tem algo para alguém, né? Sempre tem alguma coisa de boa para alguém. Você vê que quando tem alguma pessoa que você encontra, né, que tem o Espírito Santo, ali quando ela conversa, é uma paz, né, reina, né, naquele lugar. Quando ela chega, só tem a presença, né, traga paz. Mas quando você vê uma pessoa que é tribulada, uma pessoa que é cheia de demônio, onde ela chega, o lugar pode estar em uma paz. De repente, o lugar muda o ambiente, né? Nessa tarde eu quero dizer para você sobre esse paralítico. A Bíblia diz que ele nunca tinha andado, mas naquele momento Pedro toma ele pela mão e ele anda. Ele coloca os seus pés sobre o chão e ele anda pela primeira vez. A Bíblia aqui não fala, meu irmão, minha irmã, meu amigo, mas quem sabe ele saiu gritando, pulando, agradecendo pela cura, né? Então você vê que por que aconteceu o milagre? Porque ele estava em uma porta de um templo, numa porta onde entrava homem de Deus, mulher de Deus, onde entrava pessoa para oração, né? Ele estava em um lugar certo, porque o milagre ele só funciona através da oração, né? O milagre só funciona através da sua intimidade com Deus, né? Porque não adianta a gente orar, a gente buscar, sendo que estamos esmantelados na presença de Deus, né? Então a Bíblia disse aqui que ele andou. Por que ele andou? Não foi a fé dele, foi a fé de Paulo, foi a fé de, né? Foi a fé de Pedro e de João, né? Então, você vê aqui que eles estavam subindo ao templo. A hora nona, eu quero dizer para você que não sabe, a hora nona significa às 3 horas da tarde, né? A Bíblia conta a história, né, desse paralítico. 3 horas da tarde, então significa que ele estava ali. A Bíblia não fala a hora que ele chegou, mas a Bíblia só fala, né? O importante é que ele saiu curado, né? Eu não sei que ele chegou lá às 7 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, né? Ou 4 horas da manhã.
e ficou até às 3 horas da tarde? A Bíblia não fala, eu não posso afirmar isso, mas a Bíblia diz que naquele momento ele chega, né, e recebe o milagre, né? Então, quando você está, meu querido, passando por um problema de enfermidade, por um problema, né, e às vezes você coloque a sua fé em ação, o milagre vem, ó, né? A Bíblia disse, já é uma palavra que Jesus disse: aquele que crê em mim, né, ainda que for uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, faremos o mesmo milagre que eu faço, né? Então, Jesus, ele é o mesmo. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele não muda, ele não vai mudar. Às vezes nós mudamos, né? Nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, mas Jesus não. Jesus é o mesmo. Jesus sempre ele está, né, operando. Ele está sempre para nos abençoar. Então, que nesta manhã, nessa tarde, você vai ficar aí com essa palavra aí no seu coração. Quer vitória? Vai chorando. Marco Nascimento. Os mais difíceis foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para ele o que é vitória. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. É vitória, vai chorando, geme e chora. É vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Deus Ele derrama sua graça e seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida, tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo do Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória? Vai chorando. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorar. Vamos orar e encerrar o programa, né? Que já somos 4 horas e 58 minutos. Quantas vezes, Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui entrando mais uma vez em Tua presença. Deus, porque Tu é o nosso Deus, Tu é a nossa força, Tu é a nossa fortaleza. Pai, abençoa esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa pessoa, meu Pai, que está aí com seu rádio ligado, que está ouvindo aí, Pai, esta oração, aonde, meu Pai, esse vídeo está chegando aí através do YouTube. Meu Deus, que o Senhor venha derramar graça, venha repreender, Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro neste momento e te agradeço, porque o Senhor
é o nosso Deus, é a nossa força e é o nosso socorro. Pai amado, eu oro nesta tarde e te agradeço em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o programa de hoje, né? Para gente voltar aí na segunda-feira, às 4 da tarde. Tá vindo aí o programa Fim de Tarde na Fazenda com Ademir Gomes e eu fico por aqui. Preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande